Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso Conserto e Manutenção de Celular. Nesta aula eu vou falar um pouco sobre eletrônica aplicada para celular. Para quem já fez eletrônica, maravilha. Para quem não tem muito conhecimento em eletrônica, preste muita atenção nesta aula. E até mesmo para aqueles que já têm um bom conhecimento, eu vou passar aqui alguns detalhes que vai ser muito importante quando vocês pegarem um celular que está com curto na placa, um celular que não liga e você verificou ali na fonte assimétrica que tem um consumo de corrente, mesmo o celular sem você pressionar ali o botão para ligar, ok? Então eu vou explicar para vocês a eletrônica de uma forma bem simples para você entender os fatores básicos que você vai utilizar na prática quando você pegar um celular que não liga. Nos vídeos de conserto ao vivo aqui dentro do curso, vocês vão ver isso na prática, como que o Luiz faz essa análise de teste. Então, esta aula teórica vai ser para vocês conseguirem solucionar os problemas na prática. Então, essa teoria que eu vou passar para vocês vai ajudar lá na frente a solucionar os problemas que vão chegar dia a dia em suas mãos de celulares que a placa está com curto ou o celular não liga, enfim, ok? Então, vamos lá. Bom, pessoal, quando nós vamos falar de eletrônica, vocês precisam conhecer as três grandezas elétricas, que são: primeira grandeza elétrica, resistência elétrica. A resistência elétrica é a oposição à passagem da corrente elétrica, ou seja, quanto maior a resistência, menos corrente elétrica vai passar. E quanto menor a resistência, maior é a corrente elétrica que vai passar. A resistência elétrica ela é representada em ohms. E o símbolo nós utilizamos essa letra grega, ohms, tá? O ômega. Então vamos dar um exemplo aqui. Você tem um resistor de 10 ohms numa placa de celular. Se você aumentar essa resistência, menos corrente vai passar. E se você baixar essa resistência, mais corrente vai passar. Então, se de 10 ohms você aumentar para 100 ohms, menos corrente passa. Se de 10 você baixar para 5, mais corrente passa. Então, isso é a resistência elétrica. E você tem que entender muito bem o que significa resistência elétrica, essa oposição à passagem da corrente elétrica, porque quando você vai fazer análise de um circuito, você tem que identificar qual que é a maior resistência naquele circuito que está impedindo a passagem da corrente elétrica. Ou o inverso, qual que é a menor resistência elétrica de um componente que deveria ter uma resistência elétrica alta. E por ele estar com uma resistência baixa, ele está causando o curto-circuito. Ou seja, a resistência dele está tão baixa que a corrente está passando por onde não devia, ok? Em muitos cursos de eletrônica, eles vão dar um exemplo para vocês de uma torneira. Aquela válvula da torneira que você fecha e abre, aquilo é uma resistência. Então, se você pegar a torneira e fechar, você aumentou a resistência elétrica. Você está aumentando aqui os ohms do resistor, um exemplo. E aí vai passar menos água, que seria a corrente elétrica. Agora, se você baixar a resistência, você abrir a torneira, o que vai acontecer? Vai passar mais água, ou seja, vai passar mais corrente elétrica. Então, isto é a resistência elétrica. Ela faz com que passe mais ou menos corrente de acordo com o seu valor da resistência, ok? Agora vamos para a segunda grandeza elétrica. A segunda grandeza é esta, a tensão elétrica. A tensão elétrica é a diferença de potencial entre dois pontos de um condutor. Ou seja, a diferença de potencial, mais e menos, positivo e negativo, entre dois pontos de um condutor. Você vai ter uma tensão elétrica que é representada pela letra V, que são os volts. Então você foi lá numa bateria de celular, encontrou lá 3,7. Isso é uma tensão elétrica. A tensão elétrica é essa diferença de potencial entre dois pontos de um condutor. Você vai encontrar os volts. Tá? Volts
E tensão é a mesma coisa. E uma dica muito importante: qualquer placa eletrônica que vocês forem fazer análise, você pegou uma placa de celular, você vai ir com o multímetro para ver as tensões que tem ali, você tem que ter uma noção de quais tensões você vai encontrar. Então qualquer placa eletrônica de qualquer equipamento, se você não tem noção das tensões que aquela placa tem que ter, não adianta você mexer, você vai ficar perdido. Então aqui no nosso curso, nós vamos ensinar a vocês as tensões que uma placa tem. Ou seja, quando vocês pegarem uma placa de celular para injetar tensão, para fazer a análise do circuito, você já tem uma noção de quais são as tensões que você vai encontrar. Nas aulas de concerto ao vivo, o Luiz sempre vai estar mostrando as tensões que o celular trabalha, as tensões que tem que ter, né? Igual as aulas que vocês receberam no e-mail, os estágios da bateria. A tensão que a bateria tem, ela tem vários estágios, né? Que chega naquele estágio que o celular não liga, onde tem que fazer a ativação da bateria. Então, pense muito bem nisto. Antes de você fazer análise de qualquer placa eletrônica, você tem que ter uma noção das tensões que tem que ter ali, para quando você for com o multímetro e achar tal tensão, você saber se é correta ou não essa tensão, ok? Então a tensão elétrica, representada em volts, a diferença de potencial. Agora vamos para a terceira grandeza elétrica. Bom, pessoal, a terceira grandeza elétrica é a corrente elétrica. Corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons em um condutor quando aplicamos a tensão. E a corrente elétrica ela é representada pela letra A, que são os amperes. Então você vai encontrar 0,800 amperes ou 800 miliamperes. Os amperes é a corrente elétrica. Quando nós pegamos uma bateria e colocamos na fonte de bancada, a fonte assimétrica vai mostrar a corrente que está ali no momento. Quando nós vamos trabalhar com a fonte de bancada, vamos alimentar uma placa de celular, vai mostrar o consumo de corrente. Então, observando o consumo de corrente, quantos amperes está sendo consumido, nós temos uma noção se a placa está em curto ou não. Então, nas aulas ao vivo, vocês vão ver que nós vamos pegar celular que não liga e celular que a bateria ela chegou naquele nível crítico, né? Ou seja, o celular sem estar ligado consumiu toda a corrente da bateria, corrente elétrica. E aí quando você coloca a fonte de bancada lá na entrada da placa do celular, você vê que tem um consumo de corrente elétrica. Ou seja, a corrente elétrica ela está indo para um caminho que ela não deveria ir. Provavelmente um componente em curto jogando essa corrente no terra. E aí nós vamos ensinar vocês como fazer o reparo dessas placas, como identificar esses componentes. Tá? Então essa aula é a base para lá na frente, quando vocês assistirem as outras aulas, vocês já terem um raciocínio para quando pegar uma placa conseguir fazer a identificação do curto, né? Por que o celular não está ligando? E não ser um simples trocador de peça, mas sim um reparador de placa de celular, que é um grande diferencial. Bom, nós só temos corrente elétrica quando temos tensão elétrica. Então você precisa ter um circuito fechado, precisa ter uma tensão aplicada para você ter uma corrente. Então eu vou mostrar aqui um exemplo bem simples, porém com esse exemplo vocês vão entender perfeitamente essas três grandezas que eu expliquei para vocês. Bom pessoal, eu tenho aqui uma fonte de 3.7 volts e aqui eu tenho uma lâmpada. Isso aqui é um exemplo bem simples, tá? Aqui eu tenho a tensão elétrica, tenho a diferença de potencial entre dois pontos de um condutor. Quando eu tenho a tensão elétrica, eu vou ter uma corrente, aqui é um circuito fechado, ó. Eu vou ter a corrente, ela vai passar, vai acender essa lâmpada. Agora, se esse fio ele abrir aqui, eu não vou ter corrente elétrica, porque a corrente ela só trabalha no circuito fechado. Aí eu pergunto para vocês, onde está a maior resistência no circuito? A maior resistência é o fio. O fio ele abriu, então isso é uma resistência, ou seja, não passa corrente elétrica.
você tem uma oposição à passagem de corrente elétrica, você tem uma enorme resistência. É como se fosse uma chave aberta, um botão desligado. É a maior resistência do circuito, ou seja, ele está impedindo a passagem da corrente elétrica e não acende a luz. Para nós entendermos melhor, vamos colocar aqui um botão. Vamos colocar aqui do outro lado. Então olha só, pessoal, eu tenho aqui um botão que está na posição off e a lâmpada ela está apagada. Aí eu pergunto para vocês, onde está a maior resistência do circuito? A maior resistência está no botão. Se você vir com o multímetro aqui, você vai encontrar aqui 3.7. Você vem aqui, ó, nesse polo do botão, o positivo, você vai encontrar 3.7. Aqui você vai encontrar 0, aqui você vai encontrar 0, aqui 0 e aqui 0. Tá? Aqui é o terra. Então, encontramos 0. Onde está o problema? O botão está na posição off. Ou seja, nós temos aqui uma resistência no circuito. A corrente ela não passa para acender a lâmpada porque nós temos essa resistência. Então, isso é uma resistência elétrica. Então, numa placa de celular, muitas vezes um componente ele abre, né? Um resistor ele abre, um fusível, um indutor, ele abre e ele está formando a maior resistência no circuito, ou seja, a corrente que tinha que passar de um lado para o outro, esse componente ele abriu, né? Ele queimou e aí ele não passa a corrente, então ele causa maior resistência e por isso que a parte à frente do circuito não está sendo alimentada. Aí para resolver aqui, vamos fazer uma chave aqui, né? Aqui ele está assim, ó, a chave aberta. Aí nós colocamos para a posição on. Você colocou para a posição on e mesmo assim a lâmpada não acende. Aqui você tem os 3.7. Aqui do outro lado você também tem os 3.7. E aqui você tem os 3.7. Só que a lâmpada não acende. Então, onde está a maior resistência do circuito? É a lâmpada. A lâmpada ela queimou, né? O seu filamento abriu, ela queimou. Então ela é a maior resistência elétrica do circuito, ok? Então essa análise é uma análise bem simples, porém para vocês entenderem bem essa parte da eletrônica. Agora eu vou explicar para vocês alguns componentes para vocês entenderem o que é curto-circuito, componentes que dão curto-circuito e componentes que não têm um curto-circuito, ok? Então pessoal, nós temos um esquema aqui muito simples. Quando você vai olhar um esquema elétrico, você tem que saber a simbologia dos componentes. Então aqui nós temos um resistor, aqui nós temos dois capacitores de cerâmica e aqui nós temos um indutor ou uma bobina. O capacitor, vocês vão encontrar essa simbologia, que é a americana, ou essa outra aqui, ó, que é um retângulo, que é a europeia. Tá? A mais usada é essa aqui, ó, a americana. O resistor, ele não entra em curto. A resistor não entra em curto, então põe isso na cabeça de vocês. O resistor ele está na linha do mais B. Então nós temos aqui os polos da fonte, aqui embaixo é o negativo, terra, que tem que ter aqui sempre os 0 volts. E aqui em cima é o positivo, que tem que ter aí a tensão da linha de mais B, que é os 3,7 volts no caso desse esquema. Então esses 3.7 ele vai passar aqui no resistor, ele vai fazer uma oposição à passagem da corrente elétrica, vai ter uma queda de tensão sobre ele e aqui à frente a corrente ela vai continuar passando. Aí tem dois capacitor de filtro e depois tem uma bobina. E aí aqui à frente vai ter um componente que vai ser alimentado, alguma coisa que vai funcionar. Tá? Isso aqui é um esquema bem simples. O resistor não entra em curto. O que pode acontecer com o resistor? Ele pode ficar alterado, ele perde a sua resistência e ele não tem aquele controle de corrente, né, com a resistência real dele, então ele pode ficar alterado ou ele pode abrir. Ele abriu, então ele vai ser a maior resistência do circuito, a corrente não vai passar.
E aqui à frente nós temos dois capacitores de cerâmica. Vocês vão prestar bastante atenção, porque o capacitor de cerâmica, ele entra em curto. O capacitor, ele entra em curto. Como vocês podem ver no próprio símbolo dele, ele funciona como uma chave aberta. Ou seja, ele tem uma resistência alta. Então, se você for com o multímetro na escala de resistência, pegar e colocar na escala de ohms, você vai ver que ele dá uma resistência alta. Se você for com o multímetro aqui em cima, aquela escala que emite o bip, quando nós temos baixa resistência, o multímetro não vai apitar, ele vai subir o valor. Por quê? Ele funciona como uma chave aberta, então ele tem uma resistência interna. Agora, se ele acontecer isso, ó, as placas dentro dele encostar uma na outra, ele entrou em curto. Ele está em curto, ele está com uma resistência baixa. A corrente que passou aqui pelo resistor, ela vai vir toda para o terra. A corrente ela vai descer para o terra e isso causa um curto-circuito. E por toda a corrente estar passando por ele, ele vai esquentar. Então na prática vocês vão ver isso no concerto ao vivo. Tá? Nós vamos deixar muito bem explicado ali na prática, o Luiz fazendo os testes com o multímetro, ó, apitou, está em curto, ele está com uma resistência baixa, ele está funcionando como uma chave fechada. A placa de celular, ela tem componentes SMD e BGA, a placa inteira, então são componentes muito pequenos e soldados sobre a superfície. Na próxima aula nós vamos mostrar para vocês todas as placas de celular que nós temos aqui, que nós selecionamos, vamos mostrar os componentes eletrônicos e você vai ver que é tudo SMD, é tudo BGA, é tudo soldado sobre a superfície. Então na placa de celular você vai encontrar os resistores, indutores, capacitores, processador, memória, tudo SMD, componentes muito pequenos e soldados sobre a superfície. Então eu quero que vocês entendam isto: resistor não entra em curto, bobina não entra em curto, tudo que está na linha de mais B, ou seja, aqui você tem a corrente vindo, aí tem lá um resistor, a corrente vai passar por ele, né, vai ter uma queda de tensão e uma oposição à passagem da corrente elétrica, ela vai continuar, aí vai ter uma bobina, ela vai passar por ele e assim vai, ó, não tem caminho de terra. Agora, os componentes que tem aqui, ó, o positivo e o negativo, entram em curto, né? Eles estão funcionando como uma chave aberta. Quando essas duas placas que o capacitor tem encostam uma na outra, ele tem uma resistência muito baixa. E aí a corrente ela vai para o terra. O terra ele não pode ter essa corrente, né? Ele tem que ter lá, ele tem que ser zero. Então se você pegar o multímetro na escala de bip e colocar aqui no 0 volts no terra a ponta preta e colocar a vermelha aqui, ó, e o celular ele apitar, ele mostrar baixa resistência, você tem algum curto na placa. Aí você vai fazer o que? Você vai tirar a ponta vermelha daqui e vai colocar aqui no positivo. Não pode apitar. Se apitar, tá em curto. Por quê? O multímetro ele manda 3 volts nesse teste de continuidade. Então ele circula uma corrente por ele. Tem um movimento dos elétrons. Esse movimento ele vai passar por aqui, ó. Vai se encontrar aqui, ó, com terra. Aí você identificou o curto. Então com o multímetro, nós vamos na escala de bip, colocamos no polo da fonte e vamos indo. De um lado do capacitor, no positivo não pode apitar, do outro lado ele apita, porque aqui é terra, né? Então se você colocar a ponta preta aqui e a vermelha aqui, é normal apitar. Agora com a ponta preta aqui no terra e a vermelha aqui, na linha de mais B no positivo, não pode apitar. Se apitar, tem aí o curto-circuito, ok? Então, pessoal, isto era o que eu queria explicar para vocês. O Luiz ele vai dar um exemplo que chegou na assistência dele, que é uma placa que estava com trilha rompida. Então, você tem que ter essa noção dos componentes que estão na linha de mais B, os componentes que estão na linha de mais B no terra, que tem polaridade, né? Tem o seu lado positivo e negativo. Ele vai explicar para vocês um conector de carga que dá muito problema. Esses conectores de carga não têm garantia. Você comprou um celular, se você danificou ali o conector de carga, a garantia ela não cobre. Ou seja, é um defeito de mau uso. Então, você vai ter que procurar alguém
que mexa com o celular. Então, no caso, a pessoa ela vai nos procurar para a gente fazer esse conserto, que é algo muito lucrativo. Isso chega muito na assistência do Luiz. Né? Nos dias que eu fiquei lá fazendo os vídeos dos concertos ao vivo, que vocês vão ver mais à frente, chegou muito defeito desse tipo, né? Do celular que não carrega, ou quando você conecta o cabo USB o celular desliga, muitos são solda fria, ou defeitos de outra assistência, oxidação. Então, quando você precisa seguir uma trilha, você refazer uma trilha, você tem que ter essa noção, né? Você tem que refazer uma trilha aqui. Então você põe a ponta preta aqui no negativo e você vai vendo o componente à frente que vai apitar que é o lado negativo. Aí você vai soldar o fio daqui até lá. Então o Luiz ele vai dar um exemplo aqui no quadro para vocês agora. E assim que ele terminar de explicar o que aconteceu na assistência técnica ontem, esse caso que nós vimos, aí na próxima aula nós vamos mostrar na prática, vamos fazer o uso do microscópio USB, porque a placa de celular, os componentes são muito pequenos, então para vocês visualizarem perfeitamente no vídeo, nós vamos fazer o uso do nosso microscópio USB e vocês podem utilizar o microscópio USB ou a lupa de bancada, ok? Então, Luiz, pode vir, ele vai passar a explicação, encerrar o vídeo e eu aguardo vocês lá no próximo vídeo, onde nós vamos mostrar as placas e mostrar na prática para vocês, ok? Então, Luiz, fica à vontade. Olá, pessoal. Bom, dando continuidade ao que o André acabou de falar, nós temos aqui um exemplo de um conector de carga, né? De um Samsung que nós pegamos hoje lá na Exatec, né? E esse conector chegou para nós de uma outra assistência, chegou a placa sem tela, sem nada. Chegou a outra assistência, nos mandou esse conector, esse serviço, para que nós pudéssemos estar avaliando o que estava acontecendo com esse conector. A princípio, o técnico da outra assistência, ele achou que fosse alguma oxidação na placa e tinha uma trilha rompida, né? Ele não tem microscópio e tal. Então a gente, após uma análise mais profunda, mais detalhada, constatamos que não havia nenhum tipo de trilha rompida, e sim uma oxidação na trilha. Então, partindo desse princípio, o que foi feito? De início, como ele havia nos dito que a trilha havia sido rompida, então o que nós precisávamos fazer nessa placa, né? O que nós precisávamos descobrir? Qual o ponto positivo e qual o ponto negativo nesse conector? Então, partindo desse princípio, o que a gente precisa primeiro identificar? Identificar o negativo, o polo negativo do conector. Como na maioria dos celulares, toda a parte onde tem essas trilhazinhas de cobre ou em uma dos terminais dos capacitores é negativo. Então, partindo desse princípio, o que a gente faz? A gente põe a ponta negativa do multímetro no terra e com a outra ponta a gente vai procurando aonde que é o outro terra do capacitor. Quando o multímetro apitar, a gente vai entender que esse lado aqui é o terra do capacitor. Então você vai procurando com a ponta do multímetro. Achou o terra no capacitor, você vem e procura nas trilhas do onde que vai encaixar do conector de carga, tá? Então vamos fazer assim. Nesse caso, o que foi feito? Nós acabamos identificando que essa trilha era a trilha negativa. Essa era interligado com essa aqui. Então o que a gente precisava saber? Partindo do princípio de que o capacitor é polarizado, a gente identificou essa negativo. Obviamente esse lado do capacitor é o positivo. Isso eu estou falando dos capacitores da região do conector de carga. Não adianta você ir lá em cima no capacitor, perto do circuito de carga, do circuito de gerenciamento de carga, que você não vai encontrar. Você vai procurar ele no circuito de carga, do conector de carga, tá? Então, partindo desse princípio, o que a gente faz? A gente pegou
analisou, então chegamos à conclusão de que esse lado é o positivo do conector. O que nós íamos fazer nesse caso? A gente ia pegar o conector, colocar, né, soldar ele normalmente e jumpear, né, fazer um jumper do positivo para o positivo do conector. Não houve a necessidade de fazer isso, porque após uma análise no microscópio, nós conseguimos chegar à conclusão de que esse terminal ele estava apenas oxidado. Como não chegou para a gente o aparelho completo, a gente não sabia se estava oxidado ou não, porque não havia resíduo de oxidação visível a olho nu. Então, após uma análise no microscópio, foi constatado que esse terminal estava oxidado. Foi feita uma limpeza nesse terminal, e aí feita uma limpeza, a gente com o multímetro na escala de diodo, né? Na escala de diodo, encostou uma ponta do multímetro aqui, a outra ponta aqui, e aí confirmou que a gente já havia suspeitado, né? De que esse aqui é o polo positivo da placa. Então, em cima disso, o que foi feito? Foi feito apenas a ressoldagem desse conector no lugar. Foi feita a ressoldagem e a placa voltou a funcionar normalmente, voltou a carregar a bateria normalmente, voltou a ter todas as funções a que lhe foi destinada, né? Então é isso, pessoal, partindo do princípio, seguindo o raciocínio que o André acabou de dizer, seguindo a lógica que ele acabou de falar, sempre, nesses casos de conector, sempre analisar esses dois, nesse caso aqui seriam os dois penúltimos, né? Positivo e negativo. Mas tem casos em que tem apenas 5 terminais. 5 terminais. Nesses casos, a ordem não muda. Sempre positivo e negativo. Então, se fosse um caso de um conector que não tem 7 terminais como esse, tem 5, seria positivo e negativo, tá? Então a gente sempre é assim, sempre depois do conector positivo, negativo, sempre tem um circuito primário, né? Onde que a corrente, quando você conecta o carregador, é por aqui que toda a tensão, toda a corrente vai acabar passando para chegar até os controladores, os gerenciadores de energia do celular, tá bom? Então é isso. A aula de hoje é essa aula teórica sobre essa parte de conectores, e aí a gente vai ver isso logo mais na prática, ok? Muito obrigado e até a próxima.